A graça e a paz do Senhor Jesus, igreja amada em Sorocaba. É muito bom estar aqui com você pelo vídeo, celebrando esse tempo de aniversário dessa igreja, esse tempo de missões da igreja nessa cidade tão importante no estado de São Paulo. Eu quero agradecer de maneira especial a pastora Thelma pelo convite, a oportunidade que me dá de poder compartilhar a palavra de Deus nesse tempo. Quero também mandar um abraço ao Júnior, seu esposo. Eu quero também mandar um abraço para os filhos, né? Para a filha e para o filho, para a Ana Júlia e para o João Carlos. Que Deus abençoe vocês como família, multiplique a graça, a unção, a visão, dê prosperidade, guarde vocês na palma das mãos dele. Que o Senhor seja com vocês. Eu quero compartilhar com vocês dentro do tema. A pastora me passou o tema semente, bodas de cacau desta igreja. 81 anos. Coisa maravilhosa, né? E aí eu pensando em semente, eu me lembrei de muitas coisas, me lembrei de um texto que todo mundo conhece, provavelmente alguém que já pregou aí nesse período possa ter usado também, mas eu quero trabalhar esse texto e arriscar, pedir para Deus dar a você uma revelação nova sobre esse texto, dar para você um entendimento novo sobre esse texto, pelo menos em uma nova perspectiva, ou renovar aquilo que você já sabe, ou quem sabe simplesmente repetir, porque você está precisando pôr em prática aquilo que você já está sabendo há bastante tempo. Eu quero ler com você o texto que está em Lucas, capítulo 8, versos de 11 a 15. E eu quero ler com você. Se você puder abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura que vamos fazer, diz assim a palavra do Senhor. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Aqui caiu à beira do caminho são os que o ouviram. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. E aqui caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a receberam com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo. Na hora da provação, desistem. Aqui caiu entre os espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados e riquezas e deleites desta vida. E os frutos não chegam a amadurecer. O que caiu em boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Amém. Eu quero rapidamente orar com você. Se você sentir a vontade, põe a mão sobre o seu coração. Como um gesto de fé, Senhor, em o nome de Jesus, abençoa as nossas vidas, fala conosco por Cristo. Amém. Eu quero começar contando história. Uma história de verdade, aconteceu comigo, eu estava lá junto. Mas antes eu quero reafirmar o seguinte, você certamente é essa terra que recebeu a semente e que tem frutificado. Você, certamente, é essa terra que recebeu a palavra e que tem prevalecido, apesar das lutas, das dificuldades. Tem tempos que a gente até quer desistir, tem momentos que a gente até quer fugir, mas a gente está firme, porque o Senhor é bom e a misericórdia do Senhor é em todo tempo sobre as nossas vidas. Eu quero começar contando uma história que aconteceu comigo. Eu me lembro que há alguns anos atrás eu estava numa igreja e eu convidei o pessoal dessa igreja para a gente ir a uma reserva que estava em fase de reflorestar, né? Mas é uma reserva ali aí na Grande São Paulo. E aí eu falei assim, vamos lá, vamos semear algumas fruteiras, algumas árvores frutíferas lá. Então fizemos um período com a igreja, guardamos sementes diversas, frutíferas, jaca, abacate e tantas outras, carambola, tantas outras fruteiras. Fizemos algumas mudas também.
Também apareceram sementes de árvores que dão flores, outras árvores. Enfim, o pessoal se envolveu e começou a juntar semente. Teve quem foi viajar e trouxe semente, né? E a gente sabe, semente é um negócio precioso, porque quando você planta semente, ela gera alguma coisa. Quando você põe uma semente no chão, você tem, depois de algum tempo, muito tempo, muitas vezes, uma enorme árvore. Rapidinho você tem um rabanete de uma semente, um pé de alface em 2 meses. É fantástico, a semente é uma coisa poderosa. Ela é um bem muito rico, ele é um bem muito importante, é um recurso muito importante. Bom, fomos então para esse lugar no dia marcado. Quando a gente estava lá, eu levei comigo uma barra de ferro bastante grande, e eu então podia fincar essa barra de ferro no chão, chacoalhar, ela abrir um buraco, e eu podia pôr a semente ali dentro. Essa barra de ferro, geralmente o pessoal usa para quebrar piso, ela é uma coisa bem pesada, bem rústica, mas funcionava bastante para fazer isso ali no meio daquela terra grande, algumas árvores, muito campo. Como eu disse, é uma área de reserva que estava passando por um processo de reflorestamento, de revitalização. E aí fomos lá. E durante aquele processo eu fiquei olhando muitas pessoas diferentes. Nenhum de nós é semeador, nenhum de nós sabe o que é semear, mas estávamos ali semeando. E alguns jogavam a semente, sem pensar. Ali tem muito mico, o mico come, o esquilo, né? Outros animais vêm e comem, pomba, outros pássaros. Então se perdia muita semente jogando de qualquer jeito. Mas eu não falei nada, eu fiquei ali só, porque o mais interessante, lógico, que era fazer essa ação ecológica, mas era o tempo de estar juntos num projeto e passar um tempo junto como igreja, fazendo alguma coisa diferente para nos conhecermos melhor. E então fomos ali, fizemos esse coisa, mas isso ficou na minha cabeça. Quem não sabe semear, às vezes não faz direito. E essa é a pergunta que está por trás da parábola do semeador. O que tem esse semeador que a gente não consegue entender? Que semeador é esse que sai jogando semente sem olhar aonde está colocando essa semente, esse bem precioso? E aí, para isso, eu quero pensar com você 3 figuras que estão no texto, e eu quero pensar com você essas 3 figuras. Teria mais coisas para a gente falar, mas no sermão a gente nunca pode falar tudo. Na verdade, não dá para falar tudo. Se eu tivesse aí, talvez eu tivesse 1h30, eu enrolasse e fosse esticando, a pastora ia ficar sem graça de me cortar, mas gravado, quando der o tempo, ela vai me cortar. 20 minutos é o que eu tenho, deixa eu correr, porque o tempo não para. Eu quero pensar com você, então, sobre 3 figuras. Eu quero pensar com você sobre a semente, sobre o solo e sobre o semeador. A semente, a gente já sabe, a semente é a palavra de Deus. Porque o texto diz isso. A semente é a palavra de Deus. E pensando na semente, o que então não é a palavra de Deus? Né? Costumes que nós temos como crentes não é a palavra de Deus. São bons costumes, muitos deles. Nós não fumamos, nós não bebemos, nós não apostamos, ou pelo menos não deveríamos fazer dessas coisas, não é verdade? A gente não fala mal da vida dos outros, ou pelo menos não deveríamos falar. A gente tem muitos bons costumes. A gente tem uma imensidade de bons costumes dentro da igreja, mas a gente não pode pregar bons costumes como igreja, porque não é a palavra de Deus. Eles são fruto de entendimento da palavra de Deus, eles vêm da palavra de Deus, mas eles são costumes. Né? O metodista, por exemplo, é ponderado nos divertimentos. Né? Tem igreja que prega costume de usar saia ou não, nem sei mais como anda isso hoje em dia, mas, enfim, a gente não é chamado para pregar essas coisas, a gente é chamado para pregar a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela mesma testifica de si própria, dizendo que ela é doce como mel. Mas ela também diz que ela é uma espada de 2 gumes, né? Talvez se a gente pensasse num instrumento bastante cortante dos dias de hoje, capaz de fazer separação de junta e medula, talvez a gente dissesse, a palavra de Deus é como um bisturi que consegue cortar preciso e fazer a separação dessas coisas tão delicadas. A palavra de Deus é luz, o salmista diz isso. A palavra de Deus é água. A palavra de Deus também é como um martelo que esmiuça pedra. Então veja, eu vou pegar 3 figuras. A palavra de Deus é doce como mel. A palavra de Deus, em alguns momentos, ela é como um martelo. E em alguns momentos ela é como
uma espada que finca e vai profundo na alma do ser humano. Essa é a palavra de Deus. Às vezes a palavra de Deus é doce. Muitas vezes ela é doce. Mas a gente precisa pregar a palavra de Deus. O sabor que ela tem na boca de quem ouve não é a nossa responsabilidade. O sabor que ela tem na boca de quem ouve é um problema do Espírito de Deus que faz entender a palavra de Deus. O serviço que essa palavra vai fazer ser como um martelo que esmiuça a pedra. Eu fico com essa ideia na cabeça, algo batendo sobre uma pedra e largando pedaço para todo lado. Se é esse o efeito, eu não sei. Ou se ele vai penetrar profundo, escorregando, porque corta precisamente, mas dói. Eu não sei. Eu realmente não posso dizer qual será o papel naquele momento, naquela pessoa, naquele tempo, qual o propósito de Deus com a palavra naquele tempo. Mas o que eu sei é que o semeador semeia a palavra de Deus. A semente, então, é a palavra de Deus. A semente é esse bem precioso, poderoso, de colocar num lugar e produzir vida, algo novo, é a palavra de Deus. Eu quero pensar, então, na segunda figura. A segunda figura que está no texto são os solos. A primeira, a semente, que é a palavra de Deus, é um bem precioso, é poderoso. A segunda são os solos. Os solos são as vidas das pessoas. Os solos são as pessoas. Eu quero pensar com você, o que é uma pessoa? A pessoa, ela é quem ela é, fruto de uma complexidade tão grande de coisas. Ela é fruto de como ela foi criada, ela é fruto dos relacionamentos que ela foi tendo durante a vida, ela é fruto das oportunidades que se lhe apresentaram, fruto da falta de oportunidades, fruto das decisões que ela tomou, fruto de decisões que ela devia ter tomado e não tomou. O ser humano, nós como pessoas, nossa personalidade, ela é formada por muitas diferentes coisas conjugadas. Elas nos formam essa pessoa tão complexa, que a mesma coisa que pode nos deixar alegres pela manhã, pode nos deixar triste pela tarde. Nós somos tão complexos que um dia, eu, por exemplo, tem dia que eu quero comer nhoque, mas não é todo dia que eu quero comer nhoque. Eu gosto de pastel, mas não é toda hora que eu quero comer pastel. Eu gosto de tantas coisas, mas nem sempre é tempo daquela coisa. Então a gente é muito difícil, a gente é muito complicado. O ser humano, então, esse solo, ele é muito complexo. O texto nos fala só de 4 tipos de solo, mas como eu disse já, eu mesmo no começo do meu sermão, num sermão a gente não tem como falar de todas as coisas, a gente tem que escolher algumas. Então Jesus falou desses 4. E é interessante pensar nesses 4, porque eles apresentam para nós algumas coisas interessantes. Uma é que o diabo está mesmo trabalhando. Segunda é que a vida das pessoas, elas sofrem influências no meio onde elas estão. Terceira é, tem gente que tem muita pedra, tem muito trauma, tem muita coisa no seu coração que a semente não consegue enraizar. E tem gente que simplesmente ela ouve a palavra e a palavra vai e cresce. Não é que não tem dificuldade, não é que não tem, mas por causa de todo esse meio em que ela está, por alguma razão, ou por muitas razões, essa semente frutifica e dá fruto. Eu quero, meu irmão e minha irmã, pensar com você que tem uma terceira figura que eu quero compartilhar com você. Então nós falamos aqui que você tem a semente, que é a palavra de Deus, você tem o solo, e esse solo precisa ser trabalhado. Eu quero que você entenda isso. Nenhum solo é o solo que é eternamente. Você vai numa área desértica, se você irrigar, aquele solo muda. Você vai numa área que o solo é pobre, se você colocar fertilizantes, ele fica rico. Você põe em terra num vaso, se a planta não está indo bem, você pega umas casquinhas de fruta que você tem lá, pica pequenininho, coloca na terra, depois de um tempinho, com uma minhoquinha, aquele solo é outro.
E eu quero que você entenda isso. O solo que a Bíblia está falando, ele não tem que ser a vida inteira árido e vai morrer. Isso não é determinante neste aspecto. Porque o solo pode ser e deve ser trabalhado. Então, indo para a terceira figura, que é o semeador, eu quero pensar com você, meu irmão e minha irmã, que o semeador é a pessoa que tem que trabalhar esse solo. O texto não fala quem é esse semeador. O texto só diz, o semeador saiu a semear, a semente é o reino de Deus. Mas não diz quem é esse semeador. Não diz se são os escribas, não diz quem são, não diz se são os velhos cristãos, são os novos cristãos, não diz se são os apóstolos, não diz. Nós entendemos que a igreja é o semeador. Amém? Nós entendemos, mas não a igreja, a instituição. Não a igreja, o prédio. Aliás, vocês têm um prédio bonito com vitral atrás, por isso eu queria gravar aqui com um vitral atrás, porque eu gosto de vitral. E a gente não tem muito essa coisa no Brasil. Mas aqui, por exemplo, todas as igrejas têm muitos vitrais, e eu queria mostrar, eu sou apaixonado por esse vitral que está aí atrás. Bom, vamos lá. E aí, quando a gente pensa na igreja, a igreja é que tem que pregar essa palavra, a palavra de Deus, que é doce como mel, que ela pode ser poderosa e esmiuça a pedra como um martelo, e ela pode penetrar como uma espada de dois gumes. Eu e você, nós, diga comigo, isso, somos os semeadores. Então, meu irmão e minha irmã, eu quero pensar com você, ou as semeadoras, claro, eu quero pensar com você o seguinte, é tarefa do semeador preparar o solo. Se você conta essa história de semeador para qualquer um do campo rural, do meio da agricultura, ele diz assim, o que tem de errado com esse semeador? Esse semeador está doido, não é assim que funciona. Você tem que preparar a terra. Você tem que arar a terra, você tem que adubar essa terra, você tem que irrigar essa terra, você tem que cuidar dessa semente. Você não joga a semente no meio do caminho, você não desperdiça um bem precioso que pode produzir muito. É importante nós entendermos isso, irmãos e irmãs. O semeador, ele tem uma responsabilidade. E como que se trabalha solos, como que se trabalha corações? Se trabalha com relacionamentos. Então, nesse tempo, meu irmão e minha irmã, em que a igreja em Sorocaba faz 81 anos, nesse tempo, meu irmão e minha irmã, em que nós estamos pensando no tema da semente por causa das bodas de cacau desta comunidade, eu quero pensar com você o seguinte, eu e você como semeadores, na explicação da parábola do semeador, eu e você temos um papel muito importante, eu e você temos que tomar o nosso lugar no reino de Deus como semeadores, eu e você precisamos ter relacionamento com as pessoas que sarem os corações, que sarem as vidas das pessoas. Nós temos que ter relacionamentos curativos, que curem as pessoas. A igreja tem que ser um lugar onde as pessoas vão ser curadas. Mas a igreja, meu irmão e minha irmã, não é instituição. A igreja, meu irmão e minha irmã, não é o prédio. Muito bom que a igreja instituição em Sorocaba faz 81 anos. Glória a Deus. Muito bom que a igreja em Sorocaba tem esse prédio maravilhoso, essa propriedade fantástica nesse lugar privilegiado da cidade. Glória a Deus. Mas a igreja em Sorocaba é você, meu irmão, é você, minha irmã. Você é a semeadora da palavra de Deus. Você é o semeador da palavra de Deus. Eu quero convidar você para entender que este é o seu papel, cuidar do solo antes de jogar a semente no solo. Esse é o papel de todo mundo que tem que semear a palavra de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, pensa comigo. As vidas são complicadas. Olha para a sua vida, olha para a minha vida. Quando eu olho para a minha vida, eu já disse isso aí quando eu preguei com vocês, eu ouvi isso do Edson Teixeira, né? Eu fico imaginando se eu fosse Deus, diante de mim mesmo, fazendo as orações que eu faço, para mim, que seria Deus, ouvindo e sabendo quem eu sou. E Deus sabe que eu sou muito melhor do que eu mesmo. Eu não teria paciência comigo, eu não gostaria de ficar me ouvindo, porque muitas vezes o que eu falo não faz sentido, o que eu falo é cansativo, porque eu falho, eu fracasso, eu erro muito. Mas Deus continua sendo generoso para comigo. Eu quero então, meu irmão e minha irmã, convidar você, nesse momento,
para lembrar disso. Assim como Deus é generoso com você, assim como Deus é bondoso com você, assim como Deus é amoroso com você, assim como Deus é paciencioso com você, seja para com os outros assim. Seja um semeador da palavra de Deus, que ama trabalhar com o solo onde vai plantar. Eu, quando tinha horta ali em Mairinque, o quintal, a terra é dura. E o pessoal diz, nossa, isso aqui é um horror. E aí eu comecei a cavocar aquela terra, trouxe um monte de substrato, trouxe um monte de coisa, fui buscar adubo de galinha, fui buscar pedaço de madeira, fui buscar folha de coisa, fiz uma miséria lá, misturei tudo aquilo na terra. Vocês lembram, as pessoas que estavam por aí lembram, eu tinha uma horta fantástica lá. Teve um período de eu ter quase 50 tipos de coisas diferentes no espaço pequenininho daquela horta. 6 por 6, mais ou menos. Eu tinha uma variedade imensa de coisas. Todo dia no almoço era uma festa. Eu precisava comprar arroz, porque até feijão eu tinha lá, fava e tantos outros tipos de coisas, mandioca, batata, abóbora, cenoura, beterraba, alface. Tinha tudo naquela hora. Tinha depois galinha também. E se você não cuida da galinha, ela acaba com a horta. Quem cuida de horta fica de olho nas galinhas. Galinha nenhuma pode comer semente que a gente planta. Nós não podemos permitir que as circunstâncias da vida, nós não podemos permitir que as lutas pessoais que as pessoas enfrentam, nós não podemos permitir que as pressões dessa geração, nós não podemos permitir que o diabo arranque a semente da qual nós temos responsabilidade. Eu e você somos semeadores da palavra de Deus e vamos vigiar cada semente e vamos cuidar da terra até essa terra ficar macia e pronta para receber a abençoada semente do reino de Deus. A abençoada semente da palavra de Deus. Eu quero, meu irmão e minha irmã, te abençoar. Eu quero pedir que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida nesse tempo de aniversário da igreja em Sorocaba. Eu quero te abençoar e quero dizer que os céus se abram sobre a sua vida e que as portas se abram para você e que pessoas se encontrem com você e se sintam motivadas a ouvir de você o que você tem para contar do reino de Deus. Para que você então possa pregar a palavra, para que você possa semear a semente e essa semente venha a prosperar em o nome de Cristo Jesus. Meu irmão e minha irmã, que a bênção do Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, seja sobre a sua vida, que o amor de Cristo, Ele é o nosso Salvador, Senhor e amigo, seja conosco, e deixe o Espírito de Deus fluir poderosamente sobre a sua vida. Deus te abençoe. Muito obrigado, pastora Thelma, muito obrigado, igreja de Sorocaba, um abraço ao SD, o nosso pastor querido, pastor Eduardo. Deus abençoe todos vocês, em o nome de Cristo Jesus. Muita saudade de todos, fiquem com Deus, a paz do Senhor.